Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos juntos conversando acerca da palavra nesse tempo tão oportuno, onde a igreja na face da terra, acredito que a grande maioria tem feito diferença. Graça e paz, Fernando. Graça e paz, pastores, graça e paz, povo de Deus. Não só acredito, né, no que o Senhor falou, como eu tenho presenciado algumas ações, não só da nossa igreja, como de outras igrejas, como de grupos nesse sentido. Amém. Que tem acolhido, abraçado pessoas, né, que nesse momento de pandemia têm precisado muito ouvir uma palavra de carinho e precisado também de auxílio material. E a igreja tem contribuído diretamente com isso. Todas as denominações e todos os grupos e todas as entidades religiosas, né, a gente vê aí que ainda existem pessoas que realmente fazem aquilo que Jesus determinou, né, que é o id. Pastor, essa frase, né, igreja é gente, não é um lugar, ela é muito forte. E quando a gente pensa, raciocinando, né, qual é a missão da igreja? E teve um tempo que eu comecei a perguntar a Deus, né, a missão de Deus com a igreja. A missão de Deus com a igreja é o trabalho. A igreja, ela está aí para trabalhar. E a gente vê hoje, verdadeiramente, igrejas trabalhando. Algumas outras nem tanto. São igrejas que surgiram das suas divisões, das suas emoções, né? Mas a igreja que surgiu no coração de Deus, as igrejas que surgiram no coração de Deus, a igreja que Cristo disse que estaria, né, edificando, essa igreja, a missão dela é o trabalho. Mas a missão de Deus a todo momento é o ser humano. Deus o tempo inteiro chama o ser humano para aquilo que é o trabalho dele. Aí então a igreja surge para que nós possamos, alcançados por Deus, fazer parte do trabalho que Ele nos chamou e assim executando a missão da igreja. Mas nesse tempo de quarentena, pastor Márcio, daqui a pouco você vai dar o seu alô para todo mundo, a gente vê a expressão da arca, né, onde Noé colocou toda a sua família ali e ficaram durante muito tempo, né, confinados, mais os animaizinhos, né? E no final dessa história, quando a gente fala que o problema emocional depois dessa quarentena é uma verdade. Porque você vai ver que logo após os filhos de Noé, né, ansiosos, viram um momento em que o pai estava nu e expuseram de uma certa forma a nudez de Noé, tiveram comportamentos, né, ali, onde expressaram que toda a angústia que estava dentro daquilo que era a arca, em um momento isso saiu. Tem muito filho, muita filha de Deus hoje, que ao sair de alguns momentos, né, eu não vou dizer dessa quarentena, dessa reclusão, eu vou dizer dessa emoção, a parte emocional, a parte temperamental, que quando puder estar na igreja, muitos vão estar fora dela. Quando falar, você saiu, pode ir, vamos ter alguns filhos pródigos, a qual precisamos ter muito cuidado agora. Você é chefe de família, você é pai, você é pastor, você é discipulador, líder de célula, não importa, você hoje precisa ter esse cuidado, porque muitos vão correr para a igreja, pastor, sim, mas alguns tantos, nesse momento de reclusão, vão estar entristecendo família, marido, esposa e também a igreja. E isso é sério, pastor. Graça e paz, querido, que Deus te abençoe. É uma realidade. Outro dia eu estava conversando com o pastor Cristiano e eu disse o seguinte, que a minha preocupação como pastor é que nesse tempo os crentes não se desviem. Mas como assim? Porque se você está em casa impedido de algumas coisas, mas não se alimenta ou não alimenta a tua alma, né, você corre um risco de desviar. Por quê? Porque aí começa a se encher muito daquilo que a televisão traz, né, que a internet traz, e esquece que a alma não está sendo alimentada. Porque a alma é alimentada como? Através da leitura da palavra, da oração, da consagração. E muita gente, pastor, tem esquecido de fazer isso nesse tempo que está em casa. Está se enchendo de tanta coisa que está se esvaziando de Deus. Então talvez não possa ir num bar, não possa ir em algum lugar porque está fechado, mas se desvia dentro da própria casa. E aí por quê, irmão? Porque esfria, porque tem muita gente que se mantém de pé
com essa comunhão com aquilo que é a igreja aberta, de estar ali nos cultos, e entre aspas, de uma obrigação de estar lá, né, e estar ouvindo, e estar se abraçando. Mas quando isso não acontece, em casa você não faz o que era feito no templo, você corre o risco de esfriar, e esse esfriamento leva a um afastamento, né? Aí quando voltar os cultos, tô com vontade não, né? E vai para outros lugares, como o senhor disse. Então, esse cuidado você precisa ter, querido, de não se desviar dentro de casa, porque você dá lugar muito para aquilo que não é de Deus para a tua vida, ainda dentro de casa, porque antigamente, no nosso tempo de adolescente, não tinha a facilidade que se tem hoje, de você estar aí no computador, vendo o que não é para ver, participando daquilo que não é para participar, e isso vai trazendo aquilo que é um esfriamento e um afastamento, consequentemente, daquilo que é Deus. Então você precisa fazer a tua parte dentro da tua casa. Tem os cultos online, tem, né, até Santa Ceia a gente ministrou, as igrejas estão se movendo para isso, mas você precisa fazer a tua parte também, né, pastor? Fernando, quantas famílias hoje, né? E você na área de direito, tenho certeza que chegam algumas demandas, né? De casa, tem casamento que ao invés de ficar melhor nesse tempo de quarentena, né, de dificuldade, vai piorar. E se a gente não observar isso dentro da nossa casa, essa temperatura do tóxico, né, tem casas que hoje já eram, mas não percebiam, né, que se tornaram tóxicas. Mesmo Deus guardando a família de Noé, em um determinado momento, os filhos, né, ficaram tóxicos ali e não tiveram maturidade, saúde emocional para cuidar daquilo que seria o pai. E a gente não está longe de viver algumas verdades nesse sentido, né? Essa dificuldade dentro de casa, essa dificuldade de relacionamento, onde a expressão, né, de estarmos levando para o Senhor a nossa ansiedade, muitas das vezes a gente está levando para o marido, para a esposa, para o filho para o pai para a mãe, aí descarrega naquilo que é raiva. Isso é muito sério, Fernando. Sim, pastor, é o equilíbrio, né? Houve uma pesquisa do CNJ, um levantamento, onde comprovou que aumentou em números consideráveis a violência doméstica, né? Crimes relacionados à violência doméstica. E assim como o pastor Márcio falou, o povo está confinado. Então muita gente, quando soltar, vai sair igual uma criança desembestada, não vai saber o que fazer. E o cara que hoje, se o senhor parar para analisar hoje nas redes sociais, o nível de crente que tem é absurdo. É todo mundo colocando texto, Bíblia, Deus, né? As pessoas estão num nível de cristianismo, né? ou de espiritualidade que é absurdo. Mas que se de fato não tiver essa consolidação da fé, se realmente não buscar esse alimento, essa fortificação, né? Eu acredito também, e até com o coração entristecido, que vai haver realmente uma demanda muito grande, porque as pessoas vão preferir, quando tiverem a opção de vir para a igreja ou ir para uma praia, para um restaurante, para um clube, para questões secundárias, elas vão colocar essas questões secundárias à frente, porque elas acreditam que esse tempo de confinamento já teria sido suficiente para Deus, né? Ao passo que Deus não quer isso da gente. Então, quando eles forem sopesar isso, colocar numa balança, muitas pessoas que realmente não estão firmes vão acreditar. Já fiquei 40, 30, 60 dias em confinamento, só buscando, estava ouvindo as lives da igreja, só vi live dos pastores aí do momento e por aí vai. Então, cara, infelizmente, eu acredito que na nossa igreja isso não vai acontecer, amém? Mas muitas pessoas se perderão após findar esse momento de quarentena. Com o coração entristecido, mas eu acredito que sim. Eu creio que todas as coisas, pastor Márcio, vão contribuir, né, para a graça e para a glória de Deus. Paulo, ele usa a expressão, né, quando eu estou fraco, na verdade eu estou forte. Mas é porque ele estava cheio de Cristo. E se todos esses que estão nos ouvindo hoje aqui não tiverem esse mesmo sentimento, né, essa fraqueza, se não for fortaleza em Deus, vai trazer a morte. E aí, como o senhor tocou em Paulo, uma vez ele falou com o Senhor, esse espinho na minha cara. E Jesus disse para ele assim, a minha graça te basta. Hoje, nesse tempo, querido, a graça de Jesus, ela nos basta. Não tem o que fazer, a graça do Senhor nos basta. Davi, né, pastor, ele falou com Deus, né, no momento de aflição,
tira tudo de mim, só não tira o seu Espírito, a sua graça. Então que a gente venha ter essa consciência e pedir a Deus que a graça dele permaneça em nossos lados e conosco a todo momento. Tinha um comercial que passava na televisão, dizia assim, espere um pouquinho, acalma um pouquinho, só falta algumas semanas. Está acabando, gente, está acabando. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma e deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Eu sei que tem muita gente com muita aflição, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós. O que a gente pode dizer? O Senhor tem cuidado de nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe. Na paz.